O que é petróleo e quais são os tipos de petróleo? Fala, amantes da engenharia! Você já parou para pensar no que move o mundo moderno? Desde os carros que nos levam ao trabalho até os plásticos que usamos no dia a dia. Boa parte da nossa vida depende de uma substância escura e viscosa que está escondido nas profundezas da Terra. O petróleo. Mas o que exatamente é esse recurso tão valioso e por que existem diferentes tipos de petróleo e como eles influenciam tudo, desde o preço da gasolina até os desafios ambientais? Bem, vamos explorar esses mistérios juntos e, primeiramente, vamos definir o que é petróleo. O petróleo é um líquido natural composto principalmente de hidrocarbonetos, que são moléculas formadas por átomos de hidrogênio e carbono. Esses compostos se originaram há milhões de anos, a partir da decomposição da matéria orgânica, como algas, plâncton e organismos marinhos, que foram soterrados sob camadas de sedimentos e submetidos a altas pressões e temperaturas. Esse processo, que leva milhões de anos, transformou a matéria orgânica em uma mistura complexa de líquidos, gases e sólidos, que hoje extraímos como petróleo bruto, gás natural e até betume. Mas como esse recurso se divide em diferentes tipos? A resposta está na composição química e nas condições geológicas onde ele se formou. Os tipos de petróleo são classificados principalmente com base em duas características: a densidade, medida pela escala API, e o teor de enxofre. Petróleos leves têm alta densidade API, acima de 31,1 graus API, e são mais fluidos e fáceis de refinar, enquanto os pesados possuem baixa densidade API, abaixo de 22,3 graus API. São viscosos e exigem processos mais complexos. Já o teor de enxofre divide o petróleo em doce, com baixo enxofre, com menos de 0,5%, e o ácido, com alto teor de enxofre, acima de 0,5%. Uma distinção crucial para a poluição e os custos de refino. Mas qual a diferença entre petróleo leve e petróleo pesado? O petróleo leve, como o Brent, extraído no Mar do Norte, e o West Texas Intermediate, ou WTI, dos Estados Unidos, é altamente valorizado por sua facilidade de refino. Sua baixa viscosidade permite que ele flua naturalmente para a superfície, reduzindo os custos de extração. Além disso, ele rende mais derivados de alto valor, como gasolina e diesel, durante o processamento. Já o petróleo pesado, como o encontrado na Venezuela, na faixa de Orinoco, e no Canadá, nas areias bituminosas, é denso e muitas vezes requer técnicas avançadas para ser extraído, como injeção de vapor ou solventes. Seu refino é mais caro, pois exige etapas adicionais para quebrar moléculas grandes em produtos úteis, gerando mais resíduos e emissões. A outra categoria importante é o petróleo ácido versus o petróleo doce. Petróleos ácidos, como o da Arábia Saudita, possuem alto teor de enxofre, o que exige processos de dessulfurização complexos para evitar a emissão de poluentes, como o dióxido de enxofre, causador da chuva ácida. Já os petróleos doces, como o Brent e o WTI, são mais limpos e, portanto, mais demandados globalmente. E o petróleo do Brasil? No Brasil, o petróleo encontrado nas camadas de pré-sal, como nos campos de Tupi e Búzios, na Bacia de Santos, é predominantemente classificado como petróleo leve e doce, com densidade API entre 28 e 30 graus API, e baixo teor de enxofre, geralmente abaixo de 0,5%. Esse tipo de óleo, formado há milhões de anos sob condições geológicas únicas, em rochas reservatórios localizadas abaixo de uma espessa camada de sal, a mais de 5.000 metros de profundidade, é altamente valorizada por sua qualidade e facilidade de refino, rendendo derivados como gasolina e diesel
com menor impacto ambiental. Apesar das vantagens, a extração enfrenta desafios técnicos e custos elevados devido à profundidade extrema, à pressão elevada e à complexidade da camada salina, que fica acima da jazida de petróleo, exigindo tecnologias avançadas de perfuração e produção. Além do pré-sal, o Brasil também possui reservas de petróleo pesado em bacias terrestres, como na bacia do Recôncavo Baiano, mas em volumes menores, reforçando a importância estratégica do pré-sal na posição do país como um dos maiores produtores globais de petróleo. Depois de tudo isso que a gente viu sobre petróleo, exploração e engenharia, já imaginou trabalhar diretamente no coração dessa indústria? Trabalhar na Petrobras é o sonho de muitos engenheiros, mas para chegar lá não basta só vontade, mas também de preparação estratégica e a orientação certa. Por isso, se esse é seu objetivo, deixa eu te apresentar um parceiro que pode fazer toda a diferença na sua caminhada, o Concurseiro 01. Eles oferecem preparatórios voltados exclusivamente para as principais áreas da engenharia cobrados nos concursos da Petrobras, com tudo que você precisa. Eles têm cursos completos com videoaulas, cronogramas, simulados, material didático e suporte de professores com experiência em concursos para as principais áreas de atuação da Petrobras. Esse é justamente o momento certo para começar. Isso porque quem espera o edital para estudar começa atrasado e quem se antecipa chega pronto. Se você quer transformar seu conhecimento em uma carreira sólida e competir de igual para igual pelas vagas mais disputadas da área da energia, então você precisa apontar seu celular para o QR Code aqui do lado ou no link na descrição. Mas vamos lá. Onde cada tipo de petróleo é encontrado? A geografia do petróleo é tão diversa quanto suas propriedades. Reservas de petróleo leve e doce são comuns em regiões como o Mar do Norte, o Golfo do México e partes do Oriente Médio, como o campo de Ghawar, na Arábia Saudita. Já os petróleos pesados predominam em áreas como a Venezuela, que detém as maiores reservas do mundo, mas em sua maioria são extraídos com tecnologia avançada, e no Canadá, onde as areias bituminosas exigem mineração a céu aberto ou injeção de vapor para liberar o óleo. E quais são os desafios de processar cada tipo de petróleo? Bem, o petróleo leve, embora mais fácil de refinar, está se tornando escasso. À medida que reservas tradicionais se esgotam, a indústria volta-se para fontes não convencionais, como o petróleo pesado e o de xisto. No entanto, esses tipos demandam energia intensiva. Isso porque para cada barril de petróleo pesado extraído no Canadá, por exemplo, consome-se grandes volumes de água e gás natural para gerar o vapor necessário para sua extração. Além disso, o refino do petróleo pesado produz mais coque, que é um resíduo carbonoso e requer unidades especiais, como os craqueadores catalíticos, que aumentam os custos operacionais. Já o petróleo ácido impõe desafios ambientais. Sua queima sem tratamento adequado libera gases tóxicos e o processo de remoção de enxofre ou dessulfurização consome energia e gera subprodutos como ácido sulfúrico, que precisa ser armazenado ou comercializado. Por outro lado, petróleos doces, embora ideais, são menos abundantes, o que explica por que países como a Rússia e a Arábia Saudita, com reservas mistas, investem tanto em tecnologia de refino. Mas existem só esses tipos? E o petróleo não convencional? Além dos tipos tradicionais, há fontes como o petróleo de xisto, extraído de rochas sedimentares por meio de fraturamento hidráulico ou fracking. E os óleos ultrapesados, como os da faixa de Orinoco, na Venezuela, que possui densidade API extremamente baixa, geralmente abaixo de 10 graus, caracterizando-os como extra heavy, que são tão viscosos que em alguns casos se assemelham ao betume em estado natural. A comparação com a densidade da água, que tem API de 10 graus, serve como referência técnica, onde petróleos com API igual ou inferior a 10 graus são mais densos que a água, exigindo métodos como aquecimento ou diluição para fluir. Esses recursos só se tornaram economicamente viáveis com avanços tecnológicos do século XXI,
como a injeção de vapor e o uso de solventes, mas seu aproveitamento ainda gera controvérsias ambientais. O fracking, por exemplo, além de consumir grandes volumes de água, está associado a riscos de contaminação de aquíferos e microterremotos, levantando debates sobre seu custo-benefício em um cenário de transição energética. Mas por que entender os tipos de petróleo importa? Bem, a resposta está na relação entre infraestrutura, custos e impactos ambientais. Refinarias não são universais. Isso porque as plantas projetadas para processar petróleo leve e doce, como o Brent, não conseguem lidar eficientemente com óleos pesados e ácidos sem adaptações caras. Os petróleos leves exigem menos etapas de refino, gerando mais derivados valiosos com menor consumo energético. Já os pesados demandam unidades especiais de craqueamento para quebrar moléculas grandes e coqueamento para remover resíduos de carbono, além de processos de dessulfurização intensiva no caso dos ácidos. E isso tudo eleva custos operacionais e estima-se que refinar petróleo pesado pode ser até 30% mais caro que o leve, devido ao maior gasto com energia, catalisadores e tratamento de resíduos. Essa complexidade explica por que países com reservas pesadas, como Venezuela e Canadá, muitas vezes exportam seu óleo bruto para refinarias especializadas em vez de processá-los localmente. Enquanto isso, a pressão por reduzir emissões torna o refino de petróleos ácidos ainda menos viável, já que a remoção de enxofre gera subprodutos tóxicos e aumenta a pegada de carbono. Novas tecnologias como hidrogênio verde para substituir combustíveis fósseis no refino e captura de carbono para mitigar emissões prometem tornar o processamento mais limpo. Ao mesmo tempo, a digitalização permite otimizar o uso de unidades de craqueamento e dessulfurização, reduzindo os custos. No entanto, o maior desafio continua sendo a dependência global de petróleos pesados e ácidos, cujo processamento caro e poluente colide com metas climáticas. Entender os tipos de petróleo vai além da ciência. Isso porque ele é uma chave para decifrar disputas geopolíticas, como a dependência europeia do gás russo, sanções ao petróleo venezuelano, preços da energia e até os rumos da transição sustentável. Enquanto o mundo busca alternativas renováveis, a indústria do petróleo ainda terá de lidar com uma realidade. Óleos leves e doces são desejados, mas são escassos. E os difíceis de refinar são os que restam em maior abundância. O equilíbrio entre explorar e abandonar definirá não apenas o futuro energético, mas o próprio clima do planeta. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixa seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considere se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ainda ser lembrado em nossos vídeos. E se você está curioso para saber mais sobre os cursos que recomendamos, acesse o QR Code aqui do lado ou o link na descrição do vídeo para ter acesso a várias oportunidades de se desenvolver em várias habilidades que vão fazer um diferencial em sua carreira. E aí, sabia o que era petróleo? Conhecia os diferentes tipos de petróleo ou achava que era tudo igual? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeos interessantes que você precisa assistir para expandir seu conhecimento e explorar sua curiosidade. E se você quiser contribuir com a gente, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.